Semre e Sen chegam acompanhados. Dama trata Semre de forma hostil e decide reunir a família para uma foto repleta de falsidade. Aga surge no momento e Semre registra uma foto da família Karasai, em meio ao momento hostil que impera entre todos os familiares. Seni solicita que Nurten prepare a mesa do jantar, e Aga pede que adiem o jantar. Aga promete uma visita para o jantar e surpreende Senis. Nedin pensa em ligar para sua médica, mas é interrompido por Seren, que entra em seu quarto procurando. Seren diz que agora não há mais segredos entre eles dois, e que agora são uma equipe. Seren diz a Nedin que ele pode confiar nela e que pode contar o problema que existe entre ele e Senis. Nedin pede que Seren não o pressione para se abrir tão facilmente, e Seren continua insistindo em saber os detalhes de sua relação com Senis. Nedin diz que é duro falar dos ocorridos de seu passado e é duro com Seren, pedindo mais uma vez que não o pressione. Nedin pede desculpas a Seren pelo modo como falou e diz que está muito pensativo. Seren compreende que Nedin ainda não confia totalmente nela, mas acredita que ele a está utilizando apenas para distraí-la e mantê-la longe de seu caminho. Nedin reforça que ele e Seren são sim uma equipe, mas diz que ela não irá ganhar sua confiança tão rapidamente. Nedin promete que contará a Seren no ano seguinte o que aconteceu entre ele e Senis. Seren e Nedin brincam, e ela deixa seu quarto. Seren fala sozinha diante do espelho do banheiro que irá ganhar a confiança de Nedin e que não voltará a se render diante dos planos de Senis. Seren tem a impressão de que se esqueceu de algo no quarto de Nedin. Seren está prestes a entrar no quarto de Nedin, mas flagra o começo de sua conversa com a doutora Oya. Nedin diz que está angustiado com a próxima consulta, e diz entender que existe um código de ética médico, mas que teme porque sua sessão será totalmente gravada em áudio. Nedin diz que se sente incomodado em ser gravado, e sente estar sendo observado por alguém. Nedin acorda com Oya que todas as gravações de suas sessões deverão ser apagadas. Seni se mostra apreensiva com o convidado de Aga para o jantar, justificando que ontem esteve internada e que não gosta de planos de última hora. Senis diz que não tem condições para recepcionar ninguém, e Aga diz que ela não precisa atender ninguém. Semre surge e diz a Aga que não poderá ficar para jantar pois Seer deseja conversar com ela e com Sen. Aga é pontual e diz que Sen ficará em casa, mas que Semre pode ir à casa de Seer. Senis diz que não acha necessário que Sen fique em casa após o ocorrido com o vídeo, mas Aga defende sua permanência durante o jantar. Sen pergunta por que Aga não lhe olha nos olhos e por que ele faz tanta questão de sua presença, e o milionário responde que logo ele saberá o que irá acontecer. Semre diz que irá até a casa de Seer e que voltará assim que o jantar terminar. Sivan pensa em Dama, mas reluta em ligar para a jovem. Acompanhada de outro homem em um carro, Dama também pensa em ligar para Sivan, mas se mostra orgulhosa demais para fazer isso. Dama prefere não ligar para Sivan e registra para seus seguidores nas redes sociais que irá em uma festa badalada em Istambul. Dama prevê que sua gravação servirá para provocar Sivan. A visita de Aga é recepcionada por Nurten, e Seni se surpreende ao perceber que se trata da doutora Oya. Sen se mostra apreensiva com a presença da médica de Nedin. Aga diz que a família está pronta para jantar com Oya, enfurecendo Senis. Oya e Senis se encaram seriamente, enquanto Sen não entende o porquê do jantar com a médica de seu primo. Seren pensa em como pode descobrir mais detalhes sobre o passado de Nedin, e para isso, pensa em conseguir as gravações de Oya. Seren se surpreende ao escutar Aga ordenando a Senis e Sen que subam para que possa conversar com a médica de Nedin, que está na mansão. Seren corre para se esconder de Senis e Sen, e acaba escutando a conversa entre mãe e filho. Senis afirma a Sen que a ida de Oya até a mansão se trata de uma armadilha de Aga e que a médica está no rastro dos dois. Sen diz que tudo acabou para eles dois, e Senis nega, pedindo que ele a acompanhe até seu quarto. Seren despista Senis e Sen e deixa o ambiente. Senis diz a Sen que tudo não acabou, e que eles como mãe e filho deverão superar esse obstáculo. Senis tenta tranquilizar-se e afirma para Sen que a ida de Oya até a mansão de Karasai é apenas para a realização de uma sessão de terapia como qualquer outra, e que Nedin se lembra de todo o ocorrido de sua infância. Senis acredita que Nedin também não deseja que a verdade seja revelada, pois pode atrapalhar seus planos. Senis ainda afirma que se Nedin quisesse, ele já teria destruído a si e a Sen. Senis pede que Sen confie em Nedin nesta noite,
pois ele o salvará. Seher pede que Semri e elas conversem a sós antes que Neriman saia do banho e a surpreenda. Seher repreende o comportamento de Semri em relação ao seu casamento com Sem para proteger Nedim. Semri afirma que há um monstro na mansão Karasai e que por isso realmente precisa proteger Nedim. Semri fica apreensiva e diz que precisa ir até a mansão para resolver alguns assuntos, e deixa Seher preocupada. Aga combina com Oya os procedimentos para confirmar suas suspeitas em relação às conversas que escutou dentro da mansão. Aga diz que independente do que aconteça nesta noite, seu coração ficará aliviado. Seren se aproxima do ambiente para escutar a conversa entre Aga e a psiquiatra de Nedim. Oya garante que a sessão de terapia será dura, especialmente para aqueles que estiveram realmente envolvidos no acidente que causou a paralisia de Nedim. A médica ainda pergunta se todos estão realmente preparados para o que irá acontecer. Aga diz não saber, mas quer fazer com que essa noite seja essencial para se desfazer das suspeitas que rondam sua família. Aga pergunta quais são os itens que Oya utilizará para realizar a terapia, e ela lhe mostra apenas um gravador. Ela diz que Nedim não se sentirá à vontade em ser gravado, e Aga também diz que o objeto deixa apenas mais nervoso. Aga concorda com Nedim e pede que não utilize gravações. Oya defende que nesta noite a família Karasai experimentará algo muito intenso. Oya diz que manterá o gravador em sua bolsa, e Seren garante que terá acesso ao aparelho. Aga sugere que ele e Oya subam a seu escritório, e Seren surge no momento para cumprimentar a médica. Aga diz que a visita de Oya não é de sua conta. Seren pede para conversar com a psiquiatra, mas Aga impede, declarando que a profissional está ocupada e que não pode ser distraída. Oya diz a Seren que estará disponível depois das festividades de final de ano, mas Seren insiste e comenta sobre sua reconciliação com Nedim, como forma de distraí-la. Seren aproveita-se que Nurten está carregando uma jarra de água e esbarra de propósito na governanta, fazendo-a molhar a médica. Seren dissimula diante da situação e repreende Nurten, e pede para encarregar-se da bolsa e do casaco de Oya. Semri surpreende Seren armando mais um plano, e por sua vez, ela abre a bolsa de Oya para encontrar o gravador. Seren encontra o aparelho e Semri observa tudo. Nedim caminha impaciente por seu quarto e Aga entra no ambiente. Seniz afirma a Sem que eles irão superar tudo nesta noite. Nedim diz que Aga está lhe escondendo algo mais uma vez, e o milionário diz que ele descobrirá logo do que se trata. Seniz e Sem entram no quarto de Nedim e ele questiona o que fazem ali, e a milionária diz que ela e seu filho estão prontos. Nedim questiona o que está acontecendo, e neste exato momento, Oya entra em seu quarto e surpreende toda a família reunida. Nedim se mostra surpreso com a visita de sua médica. Seher fala sozinha e questiona os motivos pelos quais Semri está obcecada com Nedim e a mansão Karasai. Seren entra na casa de Seher apressada e sua mãe lhe pergunta de Semri. Seren diz não ter visto sua irmã e conta que a doutora Oya está na mansão. Seher se surpreende com a visita da doutora e Seren dissimula sobre a situação, desejando ir para seu quarto. Ao entrar em seu quarto, Seren se mostra pronta para escutar as gravações de Nedim no consultório de Oya. Nedim se enfurece com a visita da doutora e a proposta de terapia familiar. A médica tenta acalmar Nedim, mas ele é irredutível com ela e Aga e expulsa todos de seu quarto. Seniz tenta retirar-se, mas Aga impede a todos de sair. Aga tranca o quarto de Nedim com todos dentro e diz que ninguém sairá até que ele decida que a situação está acabada. Sem se mostra apreensivo, pois está prestes a ser desmascarado. Seher pergunta a Semri sobre a visita de Oya, mas ela apenas quer saber se Seren está em casa. Semri sobe apressadamente ao quarto de Seren e deixa Seher falando sozinha. Semri invade o quarto de Seren e a surpreende fazendo algo suspeito. Semri diz que viu Seren tirando algo da bolsa de Oya e pede que ela entregue o objeto, mas Seren pede que Semri não se meta em suas escolhas. Semri reforça que Seren entregue o gravador por se tratar da privacidade de Nedim, mas ela é implacável ao dizer que Nedim é seu marido e que isto também a envolve. Semri e Seren brigam pelo gravador e Seher a surpreende. Semri não devolve o gravador e tranca Seren dentro de seu quarto. Seren se desespera, e Semri vai até a mansão com o gravador em mãos. Seniz diz que esta reunião não é necessária e finge preocupar-se com o estado nervoso de Nedim.
Oya pergunta se Nedim está pronto e ele não sabe responder, mostrando sua agitação. A médica diz que Nedim sabe de tudo e o faz recordar sobre como caiu da janela de seu quarto na infância. Oya também afirma que Sen sabe o que aconteceu, pois estava com ele no ambiente. Todos se surpreendem, e Senis tenta se explicar para Aga. A médica pede que Senis fique de frente para a janela e diz que nesta noite ela representará Nedim, enquanto Sen representará sua mãe e Nedim representará seu primo. Oya pede que Senis relate quem a irá empurrar da janela diante do contexto da situação. Sen se mostra cada vez mais apreensivo, enquanto Senis permanece calada. A médica pergunta, então, qual dos dois empurrará Senis pela janela? Sen fica cada vez mais apreensivo, enquanto os gatilhos de Nedim são ativados por conta do passado. Oya indaga Sen sobre o diálogo envolvendo ele e Senis no dia do acidente, e Senis tenta impedir que a sessão continue. Oya pergunta o que Senis disse a Sen naquele dia, e ela se enfurece. Senis diz que a médica está louca, enquanto ela faz com que Nedim relembre quando estava sentado na cadeira de rodas. Senis implora que abra a porta do quarto, e Sen diz que Senis naquele dia comparou Nedim a um animal. Aga passa mal com a revelação, enquanto Nedim desmorona por relembrar o passado. Senis se sente encurralada. Semri pede para Nurten a chave do quarto de Nedim e ela se nega a entregar. Senis implora que Sen não dê ouvidos para Oya. A médica pergunta a Nedim quem deve sentar na cadeira de rodas, enquanto Senis e Sen se descontrolam. Nedim entra em pânico e segura o braço de Sen após Oya perguntar quem deve sentar na cadeira de rodas. Nedim coloca Sen na cadeira de rodas e Aga piora o seu estado de nervos. Aga começa a relacionar os fatos com o acidente de Nedim, e Senis implora que Sen se levante do objeto. Sen diz que não consegue se levantar da cadeira de rodas. Semri consegue adentrar o quarto de Nedim e se surpreende com toda a cena envolvendo a família Karasai. Sen e Nedim se encaram com os olhos marejados, e Aga entra em colapso ao constatar que o filho foi culpado pelo acidente do primo. Senis se desespera e implora que Sen se levante da cadeira de rodas. Sen confessa que empurrou Nedim pela janela na infância. Nedim cai de joelhos no chão e Semri entra em pânico com a confissão. Aga chora compulsivamente e Senis entram em desespero ao ouvirem as palavras vindas da boca de Sen. Nedim entra em pânico e Aga roga para que a confissão seja mentira. Sen repete mais uma vez que empurrou Nedim pela janela, estando totalmente abalado com o momento. Oya questiona Sen sobre o que aconteceu depois de empurrar Nedim. Todos se mostram completamente abalados com a confissão, e Sen declara que Nedim pediu socorro após cair. Senis explode contra a médica e pede que a sessão acabe. Aga se mostra desacreditado com o que seu filho foi capaz de fazer com Nedim. Aga ataca Sen e pede que ele diga que tudo é mentira. Sen é incapaz de desmentir e entra em colapso. Aga pede que Sen levante da cadeira de rodas e Sen não consegue se movimentar. Sen confirma toda a história e chora abraçado em Aga, que entra em desespero. Aga diz que fracassou como pai diante de Sen, ficando estarrecido por nunca ter desconfiado de Sen por todos esses anos. Aga renega Sen e toda a sua maldade. Aga se diz uma vergonha como pai e amaldiçoa a si mesmo. Sen repete mais uma vez que empurrou Nedim pela janela e o deixou pendurado no parapeito para que caísse, e que poderia ter evitado uma desgraça se tivesse lhe ajudado a subir de volta para seu quarto. Sen diz que fez tudo isso por ciúmes da relação entre Nedim e Aga, para que assim seu pai pudesse lhe dar atenção. Sen disse que as vozes dentro de si o forçaram a atentar contra a vida de Nedim, para que fosse condenado a viver em uma cadeira de rodas por toda a vida. Sen diz que merece ser castigado pelo mal que causou a seu primo, e que ainda não pagou o preço de seu crime. Sen se levanta da cadeira de rodas e toma o revólver de um dos seguranças da mansão, apontando para sua própria cabeça. Todos se desesperam com a cena. Sen pede que se afastem para que possa atirar, enquanto Senis implora que ele entregue a arma. Aga pede que Sen entregue o revólver e inicia a aproximar-se do filho. Sen entra em colapso e diz que sua história acabou. Aga impede que Sen atire em sua própria cabeça e ambos iniciam uma luta corporal pela arma. O revólver dispara durante a briga e Sen é atingido por um disparo na barriga. Senis, Aga e Semri se apavoram ao ver Sen ferido. Aga chama ajuda para socorrer Sen.
Seren, Seer e Neriman escutam o barulho do disparo e se desesperam. Neriman diz que algo grave aconteceu e sugere que vá até a mansão com Seer. Neriman e Seer se chocam ao ver Sen ferido nos braços de Aga. Aga e os seguranças colocam Sen dentro de um carro. Os seguranças arrancam com o carro até o hospital. Seniz e Nedim seguem o carro onde está Sen. Nurten diz a Seer e Neriman que Sen está morrendo. Sob seus braços, Semre implora que Sen resista e que fique com ela. Sen não esboça sinais vitais e Semre e Aga se desesperam. Neriman consegue destrancar Seren e ela corre apressadamente até a mansão. Seren se choca ao escutar Seer e Nurten falarem que Sen estava ensanguentado. Seren vê Oya entrar em seu carro e invade o veículo. Neriman diz que Seren está arruinando sua vida mais uma vez por conta de Sen. Em pânico, Seren indaga Oya sobre como Sen levou um tiro e pede que o motorista dirija mais rápido até o hospital. A médica diz a Seren que ninguém atirou em Sen, e sim, que a arma disparou por acidente. Seren pergunta por que tinha um revólver na terapia de Oya e a ofende. Nedim recebe uma ligação de Seren e Seniz roga para que Sen consiga se salvar. Seniz e Nedim quase se envolvem em um acidente de trânsito. Aga e Semre chegam ao hospital com Sen e pede que acelerem com socorro, pois ele já perdeu muito sangue. Inicia uma batalha contra o tempo para salvar a vida de Sen.